Salve, salve, confradeiros! Belezinha? Para quem não me conhece, eu sou o Cris, estou com meu amigo Veste. E aí, meu, belezinha? Belezinha! Opa, E olha já, aí. e já vamos logo de cara, para não faltar, dar uma boa noite para... Veste, quem é esse cara aí? Quem será? Intruso? Olha aí, cara. Restream.io. O bagulho tem nome de vírus, né, cara? Vamos dar uma boa noite para Débora, para o Olha aí. Gargantinha, para o Alisson, baita Biruleibe. Olha aí. Cadê aqui? Veste, precisamos marcar um RPG. Estejam felizes. Rapaz, tô precisando marcar um monte de coisa. Dois chato pra jogar vai ser foda. Porra, só porque eu gosto do bagulho certo, cara? Não, Eu não, gosto do bagulho certo, cara. O não. certo é certo. E o É tudo Alisson, defeito combinado. o Gargantini falou, hora do show, porra! Hora do show, porra! E o Alisson falando, sempre atrasado. Nada, cara. Nada. Era 9 horas, a abertura já tava lá, ó. Depende do ponto de vista, Alisson. Desde que eu cumprimentei todo mundo aqui, você não falou nada. Então, atrasado agora é você. Dorme com barulho desse. O negócio é o seguinte, Veste, hoje nós vamos falar da nossa saudade de jogar... Olha, eu ia falar Jogar Biruleibe. Biruleibe? É Biruleibe, é Biruleibe. É Biruleibe? É Biruleibe? É É Biruleibe? Biruleibe. Biruleibe? Biruleibe. Rapaz, Então, esse bagulho já tá começando a correr tua mente, né, cara? o quê? Os Biruleibe? Os bagulho, bagulho Biruleibe, né, cara? É os teteco, teco-teco. Que nem o diz o Big, os teteco. Tô ficando teteco também. É convivência com intercâmbio, né, cara? Não é mole, não é mole. Tá sendo Intercâmbio. influenciado. Influenciado, É, positivo no negativo. exatamente. O negócio é o seguinte, vamos falar do nosso tempo sem jogar board game, né, cara? Porque, assim, a gente Faz tem, tempo, hein? tem board game. O Hum. mais difícil de tudo, nós temos um time, é formado por 4 pessoas? É, mas beleza, temos. Com mais ou com menos pessoas, até aí tem o time, tá ligado? Temos um time. Tem o time e tem o Não, jogo. O que não tem. quando eu digo time, eu digo É, time fixo. é, Só para começar a mesa, a gente já sai com 4 jogadores. é. Então, por isso que eu tô falando. A gente tem o time e tem os jogos. O que não tem é a gente. Não tem tempo. Não tem a gente lá, tá ligado? Não existe, não tem como, cara. É sempre alguma coisa de imprevisto, né? É aquele negócio, né? A gente tinha o costume. A gente era todo domingo, depois ficou um domingo sim, domingo não. Depois foi para um só domingo do mês. E aí começou a vir só quando. Um domingo que desce para todo mundo. E aí, toda vez que esse negócio de desce para todo mundo, sempre tinha um imprevisto, né? Um não podia ir, acontecia de outro, a gente cancelava porque ia jogar um outro jogo. Então, Tem jogos pausados no meio que não tem como despausar e jogar do começo sem estar com aquele grupo que já começou ele. exatamente. Slay the Spire. Aí, ó. Um dos melhores jogos. O Alisson deve conhecer. O Slay the Spire, ele tem para mídia digital também. Aliás, ele é um jogo de mídia digital que passou para o board game. E com maestria, diga-se Ele de é o passagem. contrário, né? Ele saiu do eletrônico pro board game e, cara, sem brincadeira, eu acho que foi a melhor adaptação que eu já vi de jogo de um board game feito em cima de um jogo digital, cara. Que é Aí, ó. difícil, né? O Alisson falando que onde tiver 2 ou 4, Jesus sempre faz presente. Aí. Olha aí. A Débora tá falando, agora que o Cris virou fixo do intercâmbio, ele não tem tempo mais para nada. Não é só do intercâmbio. É Olha aí. de trabalho também. Trabalho tá complicado. Então, mas aí é que eu tava pensando, não é de má vontade ou por briga ou alguma coisa do tipo. É que, Uhum. por exemplo, vamos lá. Exemplos básicos aqui, básicos e rápidos que eu vou dar, tá? Por exemplo, tem domingo que o Veste está correndo. Sim. Tem domingo que a cidade de Cubatão consegue fazer uma corrida e uma premiação à noite. Né? No mesmo dia que teve um show do AC/DC e um churrasco na praça. Exato. Não, maravilhoso, maravilhoso. O timer assim, time perfeito, perfeito. É. Tem a minha irmã com o doutorado dela, mestrado ou Uhum. doutorado, enfim. Né? Ela terminou, graças a Deus, se deu bem.
tem eu com muito trabalho de dublagem. Gente, é sério. Eu nunca peguei tanto protagonista ou tanta coisa pra fazer. O Vest está de prova. Eu nunca peguei tanta coisa pra fazer São, boas, como são agora. boas águas, né? Boas águas. São. Isso é muita coisa, exaure, mas se você for lá pelo lado positivo, isso é legal de estar acontecendo. É errado eu pensar que quanto mais trabalho, mais dinheiro, e quanto mais dinheiro, mais jogo, e quanto mais jogo, menos a gente joga. Eu ia pensar que tu ia falar de ficar rico, eu já ia falar que tá da forma errada, porque rico Não, dessa forma é. a gente Não não fica vai. rico. A gente não fica Não rico. vai. O que é da vida sem os pequenos mimos, cara? Não é, cara? Ó, Tem mais ainda, ó. Só lembrando, ainda também tem questões, por exemplo, familiar, às vezes no final de semana, que a gente marca, pessoas da família resolvem aparecer, e só aí, contigo. É só tu que trata bem a família. e aí realmente eu não tem como, não. Tem, A não ser quando eu aviso que não tem. vai Tu dar. sabe que tem, tu sabe que tem. Tem as viagens e do Nicolas também, às vezes a trabalho, às vezes a passeio também, então às vezes não tem como marcar, né? Então realmente tá difícil de encontrar uma data aí, cara. Boa noite, Helena. Tá pior do que data para batismo, cara. Então, mas, cara, aí, vamos lá. O Hum, que a gente tá pra jogar e não jogamos mais? Que a gente falou, um jogo que parou pela metade, o Slay the Spire. É maravilhoso. A uhum, Gisele conseguiu pegar o ritmo do jogo e ela gostou. Só que nós só uhum. jogamos a primeira missão. Não É, continuamos. tivemos quantas sessões dela? Tivemos uma de teste que a gente fez, um playtest, E jogamos depois a primeira. jogamos Depois nós jogamos a primeira com o atrasado do Nicolas para ele já, poder 3 sessões então. para ele poder upar. Ah, 3 nem conta, né? Porque nós jogamos a primeira Uma de fase. playtest, 2 de uma de playtest. É. Uhum. Não jogamos esse. Nós não sei se tu se lembra, mas nós temos 2 jogos Legacy aqui parados. O Ticket to Ride, que dizem que é maravilhoso, e o Pandemic Zero. Que a ideia era desses jogos Legacy, né? É que, por exemplo, você pega um Pandemic aí, que eles são acho que 12 missões, a gente ia dividir em uma por mês para ver, para tentar, né, prolongar aquilo ali, porque o Legacy, na verdade, você joga somente uma vez, meio que você rasura o jogo, entre É, aspas, você inutiliza ele no final, né? Ele é o jogo para uma vez só. E aí o que acontece? A gente tentar dividir isso por no todo, mas a gente não tá conseguindo jogar nem os normais, cara. Não tá conseguindo sentar para é. jogar, cara. O Ticket to Ride eu não tô ligado. Deve ser o mesmo esquema. Mas o Pandemic, cara, eu acho que tem que ser uma vez por mês. Porque a aventura se passa num ano e são 12 partidas. Então, Aí, ó. tá meio que óbvio, né? Sim, sim. O negócio é que nem eu falei assim, eu não acho que a gente vai jogar num ano, tá ligado? Vai passar um pouquinho mais. Ou vai ter que acabar jogando duas no mês aí, porque exatamente uma por mês tá difícil, cara. Mas vamos ver, né? A gente tenta. É isso aí. Obrigado, Débora. Falando que ela me considera um excelente dublador. Olha aí. O que o Alisson falou aqui, esse Biruleibe? Crise Vanish na caixa tem Nintendo. Hã? Na caixa tem Nintendo, na caixa jogo de PlayStation lacrado. Sega camisa do Sonic, paguei R$ 800 com gosto. Você comprou aquelas Mystery Box? É isso? É. Parece que Explica é. melhor aí, Alisson, mas traduz essa porra. Olha aí. Tá escrevendo com a bunda, caralho. Aí o que acontece, né? Nesse caos todo aí da gente tentar arrumar um jeito de jogar e tudo, o que a gente costuma fazer, às vezes, como eu moro mais próximo aqui, né, do Cris também, a gente costuma, às vezes, para sentar e jogar, a gente pega um jogo para fazer teste, por exemplo, que nem o Feeble Minds, né? Se eu não me engano, que a gente fez o. É o Feeble Minds que a gente fez o playtest? Qual? Aquele dos sonhos da criança, dos monstros embaixo da cama. Stuffed Fable. Stuffed Fable. Nossa, Então, tu falou um nome que nem existe. é de outro jogo, Feeble Minds é outro Ah, jogo. tá. Outro jogo. Hum. E estamos com a ideia também de tentar fazer uma jogatina aí de um jogo de progressão, né, cooperativo, e somente eu e ele para poder ter um intercalado. Assim. Às vezes não vai estar todo mundo, mas pelo menos é mais fácil nós dois estar juntos para jogar, não. Ó, esse cara aqui, ó, Gargantini, sabe o que nós temos mais que ele, Vesh? Amigos. Porque tá cultivando inimizade por aí, ô Não, Cacati? pô, ele é todo errado, ele é todo errado. Ele fala que não tem amigo pra jogar board game.
Mas também, cara, olha o que ele quer jogar. Ele quer jogar Munchkin. Ele só quer jogar jogo de treta, tá ligado? Só o dedo no cu e gritaria, só isso. Só. Ele só quer furar os olhos dos amiguinhos. Aí Não, reclama. você pode tentar. Faz um cadastro no BGA, pô. Pelo menos você vai encontrar gente carismática lá. Tem a gente lá, mas a gente não entra, né? Porque a gente não tem carisma. Mas um dia a gente faz o. Olha aí, tu puxando esse papo aí. O quê? Tá vendo? Tu é foda. Não, cara. Tu é foda. Tu vai pro inferno. Tu vai pro inferno. Não, Tu vai. pelo amor de Deus, tu vai. cara. Tá garantido já. Vou lá pra te visitar, cara. Tu vai sentar no colo do capeta. Relaxa. O que tá te esperando? O fogo fato do inferno tá te esperando. Ó, o Bragantino, porra, ele podia adicionar a gente lá, né? Um dia vamos fazer uma assinatura do BGA? Qualquer dia? Vamos pensar nisso? Vamos elaborar isso? Vamos elaborar isso. Pra fazer uma jogadinha e tudo, né, cara? Abrir os superchats para ganhar uma assinatura do BGA, pensou? Essa é bom, hein? Isso, hein? A pessoa? Porque no BGA, cara, a gente tendo uma sala lá, qualquer pessoa entra. É só a gente dar o código. E aí a pessoa não precisa, não precisa ter conta paga também. Basta uma pessoa ter e aí chama para todo mundo, né? O Alisson escreveu aqui, ó, Caixa Pandora. Na Caixa Pandora tem Nintendo. Caixa Pandora? 2 controles paralelos, 4 fitas, uma caixa Master, sistema de duas camisetas da Sega. Não, na Caixa Pandora tem Nintendo. Na caixa, 2 controles paralelos, 4 fitas, uma caixa Master System, camisetas. Master System, uma caixa. Master System. Tá. 2 camisetas da Sega e 5 jogos de Play, 2 originais. Porra, legal, hein? Não entendi muito, não, mas deve ser legal. Eu gostei. Coisa velha é comigo mesmo. Porra, gigante essa Mystery Box aí, hein? Porra! Gigante, velho. Se tem 2 consoles, mais jogo original, camiseta, controle por 800. Ele pagou R$800 com gosto. Ele pagou. Tem Nintendo, caixa de PlayStation lacrado, Sega. Tá, R$800. Mas se veio tudo isso aí, compensa, hein? Onde é, Alisson? Diz aí pra gente, onde é que se encontra essa caixa aí? Passa o segredo, cara. Passa o link, like, avisa, passa aí. Avisa Adam. Ó, Veste. E, cara, eu disse, né, que eu tô sem tempo, tá todo mundo sem tempo para poder jogar, espero. E tem outra, né? Eu ainda trabalho de vez em quando, trabalho sábado à noite. Aí só acordo de tarde, aí estraga meu domingo inteiro, aí não rola. Mas a gente vai jogar. Vamos jogar, relaxa. Confia, vamos jogar. Essa semana, pelo menos, para não dizer que foi tudo corrido, tu até teve um dia mais tranquilo, no sábado, se não me engano, né? Tu até conseguiu assistir um anime inteiro. Assisti uma temporada de um anime inteiro, pô. Pô, já indica aí pra galera que tu viu 20 episódios seguidos. Assisti ao Awashi, um anime de futebol genérico do Tsubasa, melhor que Blue Lock. E pelo menos é mais divertido, né? E eu assisti a temporada inteira, 24 episódios. Tá doido, cara. Comecei de manhã, terminei de noite. Eu não sei se eu tenho esse pique mais, não. Eu fiz isso com One Piece. Numa das 2 vezes que eu revi desde o começo, tá ligado? Não, mas não é, porque assim, eu tava cansadão, cara. Eu tava querendo fazer nada, tá ligado? Só fiquei na frente do sofá sentado, com a mão na caixinha do nada, né? Com a mão no saco, no controle remoto, só pular prévia e vai. E vai. E devido à falta de tempo, por causa de trabalho, e eu tô trabalhando muito, eu consegui dar um presente. Não vamos dizer que é para minha mãe, mas vai ser quase um presente para ela, né? Casa, né? É para casa. Uma panela de pressão eletrônica, enfim. As duas, né? Eletroeletrônica. Eletroeletrônica. Pronto, achamos a definição. Que é maravilhoso, né, cara? Ela é maravilhosa, né? Fizemos feijão ontem nela.
Aliás, o mais legal dessa panela foi assistir o vídeo de tutoria do cara, do cara tendo que falar que tem que abrir a panela para colocar coisa dentro. Né? Mas tem gente que se confunde, pô. Vai confundir que não dá pra colocar bagulho dentro da panela para cozinhar por onde? Pelo fio? Vai vir pela eletricidade? O Alisson falou aqui que é caixa Pandora, Hum. que é raro, e é na Santa Efigênia. Aí ele já aproveitou, já que eu sou do intercâmbio, ele perguntou aqui uma pergunta: o Neymar vai abandonar o Santos? Não, não vai. Ele vai ficar porque ele quer ganhar. Ele quer ganhar. Ele vai ganhar muito. Ele acabou de pegar o osso, pô. Vai roer mais um pouco, né? Roer osso. Até parece que Neymar rói osso. Neymar rói outras coisas. Osso não. Osso nada. Vai roer, cara. Aliás, só comentando, a gente falou do coisa falei do anime, né? Galera, pra quem não assistiu ainda o último episódio do Solo Leveling, não perca, tá? O bagulho tá daquele jeito, cara. Mesmo eu gostando de spoiler e ter caçado, eu tentei fugir ao máximo, né? Fui pegando uma coisinha ou outra ali que eu fui de curiosidade. Mentira. Mas mesmo com spoilers que eu peguei, cara, bagulho tem hora ali que eu até falei assim, caralho, isso aqui, ó. O bagulho é louco, né? O Solo Leveling é muito bom, né, cara? Puta sacada foda, cara. Sacada do caralho, cara. O bagulho é bom, o bagulho é bom, o bagulho é bom. Muito doido. Aí a Massa tá aqui falando aqui, ó. Cheguei, deixa eu ver o que tá rolando aqui. Massa, estamos falando de panela de pressão elétrica. Maravilhosa, eu quero fazer agora. Faltam duas coisas para fazer. Já fizemos feijão, sem barulho, sem quentura, sem injeção de saco, sem ter que ficar olhando para desligar o fogo. E tá aí, talvez a panela, depois você me disse se vai entrar naquela lista de eletrodomésticos indispensáveis. Lembra que a gente fez um episódio falando sobre isso? Já entrou. Aqui, por exemplo, tem um que, cara, eu não. Cara, eu falo assim, cara, depois que eu comecei a usar, é aquele mixer de mão. Sei. Tá ligado? Aquilo ali para você fazer molho, para você fazer vitamina, para fazer qualquer coisa, para bater tipo alguma coisa que é tipo de farinha, alguma coisa tipo que engoma. Meu, aquilo ali quebra um galhaço, cara. Tipo, sujar de liquidificador é tipo o último das condições do extremo, tá ligado? Agora o próximo passo da panela aqui é não necessariamente nessa ordem, mas costela e pudim. Costela e pudim. Aí. Olha. A massa. A costela eu até acredito que vai ficar da hora, tá ligado? O pudim é difícil de acreditar que numa pressão faça, tá ligado? Você é homem de pouca fé, velho. Você é um homem de pouca fé. Eu acredito que aquele doce de leite feito na lata, que você põe a lata lá dentro. Doce de leite é super valorizado. Pudim de leite é melhor. Você sabe o que eu tô falando, né? Que põe o leite condensado na panela? Sei. O melhor anime japonês para assistir é Super 11. Não, não é. Você tem todo o direito de estar errado, mas não é. Cara, o Super 11 eu só não assisti porque eu tenho preconceito dos bonequinhos. Acho muito infantilzinho, muito Tsubasa, tá ligado? E eu gosto do Tsubasa. Então mas a história do Tsubasa não é infantil. Não é infantil. Não. Ela é adulta mascarada ali, né? Ela é mascaradinha. A Massa perguntou aqui, ó. É segura mesmo? Aí ela colocou aqui depois. Toda vez que faço feijão, acho que vou explodir a cozinha, o teto da cozinha. Então, a elétrica, é assim, dizem que ela tem 10 dispositivos de segurança. Eu não achei os 10. Só achei alguns, eu não achei os 10. Por exemplo, você coloca a tampa, ela faz um sinal sonoro. Perdão. Você gira a tampa, fecha, ela faz outro sinal sonoro. Ela desliga automaticamente. Ela não tem botão de ligar e desligar. Você vai lá, faz a programação. Assim que terminar a programação, ela desliga. Olha aí, cara. Uma coisa que eu vi, Vesh, ontem. Com ela desligada, quando eu fui de madrugada pegar o feijão, tirar dela e colocar na geladeira, a panela ainda estava quente. Ainda estava quente? Tava quente. Mesmo ela fora da tomada? Mesmo ela fora da tomada.
Eu poderia achar, por exemplo, que ela ficava em stand-by, igual a panela de Não, Gohan, tá ligado? ela fica em stand-by, ela fica no aquecer, até que quando você desligou a tomada, desligou tudo. Mas a vedação dela é tão boa que ela manteve a quentura. Olha aí, cara. Diz a minha irmã que se tu deixar de um dia para o outro, no outro dia ainda tá quente. É? É, minha irmã disse isso. Então o isolamento dela é muito boa, né, cara? Muito bom. Ô, Márcia, eu não sei se você já viu, mas eu acho que eu já contei aqui uma vez ou duas sobre uma história minha com panela de pressão. Quando eu morava em São Paulo, né, o apartamento era menor, então a cozinha era menor também, né? E aí o que acontece? Eu tinha acabado de botar um feijão para cozinhar, tinha temperado o feijão, tinha colocado tudo assim, e o fogão, por exemplo, era do lado da pia, assim, eu estava na pia cortando, acho que estava fazendo alguma outra carne que eu estava cortando, e a panela pegou pressão do meu lado. Daqui a pouco, por sorte, eu virei a cara e me joguei para o lado, mas ela estourou do meu lado. Não chegou a explodir porque o pino de pressão dela de segurança estourou e jogou para cima o líquido todo, o caldo quente de feijão e tudo, porque senão eu tinha vindo em mim. E aquilo, o bagulho começou a sair aquele vapor todo pro alto, assim, cara, foi um desastre na cozinha. Eu fiquei escondido, tive que esperar tipo, aquela pressão diminuir um pouco, porque o fogo estava ligado ainda, eu não conseguia chegar perto do fogão para desligar, né? Aí eu ficava escondido, assim, quando eu vi que diminuiu, eu fui lá no cantinho abaixado, assim, ó, desliguei. Mas foi praticamente uma semana limpando cozinha, raspando coisa do teto, tinha tempero no Carne seca no cara, teto. bagulho grudado e seco pra tudo quanto é canto, cara. Bagulho é foda. E olha que eu não tenho medo, não, viu? Não tenho medo de panela de pressão, mas acontece, cara. Acontece. Bacana, velho, bacana. Agora você não deixou a massa nem um pouquinho com medo. É. Bacana. Ajudou pra caramba, ajudou bastante, hein? Ó, a Débora falou aqui, ó, ruim é Naruto, ruim é o meu É, saco. Tá? é. Naruto é ruim. Gosto é gosto, Aonde? né, cara? Gosto é É, gosto, né? não, Naruto é ruim. Bom é Black RBD, Clover. RBD. Black Clover que é bom. Tá bom. Vai nessa. A melhor lives dos games para culinária, disse o Alisson. Aí, ó, isso é até uma mistura boa, pô. Já assistiu Yakitate Japan, Alisson? Aí, ó, é culinária, pô. Yakitate Japan fala Aí, sobre ó. pão. One Piece tem o Sanji, que é cozinheiro. Inclusive, eu dei um livro de receitas reais do Sanji pro meu sobrinho. Uhum. Ele não fez nenhuma. Fica aí a denúncia. Fica a denúncia. Caraca, largou mesmo, né, cara? Largou. Largou. A Márcia perguntou se essa panela é tipo uma air fryer. Não é não? Não, Márcia, ela não é. A panela, o funcionamento dela é o seguinte: ela é vedada, só parece na aparência com aquela panela de fazer arroz. Porém, o que acontece? O sistema dela, você coloca, digamos assim, você vai fazer uma comida, um feijão. Você coloca 2 dedos de água acima do feijão e põe lá para fazer na pressão. Ela vai criar uma pressão dentro da panela e a partir do momento que ela criar a pressão, ela começa a contar o tempo que você digitou para ela ficar fazendo a pressão. O detalhe é, como ela não tem saída de vapor, como a panela tradicional, todo o caldo, todo o líquido que você colocou dentro, praticamente ele se mantém todo dentro da panela. É no espaço entre o líquido e a panela que é feita a pressão. O líquido que some, na maioria das vezes, é porque o próprio alimento absorveu. Exatamente. Mas só é mínimo, é mínimo. E a Uhum. panela é super segura. E massa, o melhor de tudo, não faz barulho. Não faz aquele... Não fica aquele calor infernal na cozinha. Calma aí. Como é que é o barulho? Olha, meu amigo, botando DRT na mesa, botando DRT na No mesa. teu caso, já é... Bah! Bum! Canal Jogo Simples. Boa noite, meus amigos. Até que enfim conseguindo ver ao vivo uma live de vocês. Like ativado. Beleza? Canal Jogo Simples é Valeu, meu nóis. brother. Valeu, obrigadão aí, Ó, bem-vindo. não vamos, apesar de eu estar aqui, ó, cadê? Fardado, não vamos falar do Santão, aqui é para espairecer. Fala de qualquer coisa. Pode puxar qualquer assunto aí que a gente leva, beleza? A thumb é só para dar a chumbada. Pode falar à vontade.
Débora, uma pergunta de costas parece homem. Isso aqui é piadinha do intercâmbio. Edmir Lara, Cris Veste, cabelo de peteca na área, like ativado. Edmir Lara. Edmir, cadê? Opa! Parece lá, Bem-vindo aí, Edmir. Pô, Edmir é gente fina, ó, cara. Pensa num cara gente boa. Olha aí, cara. Pensa num cara gente boa, mano. Porra, se é gente boa, então, cara, tá mais que bem-vindo aí na live, então, né, cara? Olha aí. Aí, a Márcia falou que, então, a mãe de uma amiga explodiu a panela fazendo lentilha pro ano novo. O teto ficou lindo. É o que aconteceu comigo. Mudanças de ano, mudança da virada. Ela quis um teto pintado de verde. Verde é esperança. Virou papel de parede o negócio. Verde é esperança, velho. Ela pintou de lentilha. Cara, ficou uns bagulho decorado em alto relevo de feijão, cara, tu já cebola. Pensou? Não, tu já pensou? Lentilha não é come lentilha para trazer prosperidade? Porra, ela trouxe pra casa toda, né? Pra casa inteira, cara. Stonks, ó, Stonks. E não é, mano? Aliás, tem gente que. Isso é uma curiosidade, né? Curiosidade, eu tenho uma dúvida. Tem gente que fala que não é bom tirar a pressão da panela de pressão na colher ali, né? Levantar o pino, né? Mas, cara, quando eu vou lá e tiro, ponho uma colher ali de baixo ali, largo ali e deixo sair. Sim. Agora, o que eu fico louco é com quem pega a panela inteira e põe na pia e abre a água fria, assim, tá ligado? Eu já fiz isso. Você tá maluco, cara. Eu não tenho coragem. Aí eu não tenho coragem, não, cara. Eu já fiz. Agora nunca mais, cara. Agora nunca mais. Tá louco, bicho. Agora não passo mais por isso. Ó, o João Vitor Vieira falou: boa noite, menino Cris e menino Veste. Fala, João, meu querido. Bem-vindo aí, João. João Vitor é foda, cara. Olha aí. Cris, você assistiu o Jogador Número 1? Assisti, muita referência. Eu tenho um livro. Eu li o livro antes de ver o filme. E foi proposital. Eu não vi esse filme, tu acredita que eu não vi? Puta. Cara, eu não vi por um motivo. Eu peguei um pouco de asco na época. Tá ligado aquele negócio que não tem nada a ver com o filme, tá ligado? Sim. Mas você. Alguma coisa. É porque eu tava na faculdade quando lançou. E eles estavam enchendo o saco. Toda vez que a gente passava na entrada e na saída da faculdade, tinha um stand. Acho que da Cinemark, alguma coisa do tipo, que estava querendo fazer com que as pessoas fossem para o cinema, né? E aí eles tinham meio que um contrato, não, né? Mas um acordo com a faculdade que você precisava ter horas de lazer, tá ligado? Na grade. E aí, toda hora que passava lá, eles ficavam te chamando para poder falar do filme, não sei o quê. Mas, cara, foi tanto tempo fazendo isso, cara, que eu peguei raiva, eu não vou ver esse filme. Vou falar um negócio. Pode ser muito errado. Assim. Não, deve ter sido uma experiência foda no cinema. Mas para tu aproveitar o filme, tu tem que ver no streaming ou num DVD pausando, cara. Porque é muita referência jogada na tua cara. É muita. Não tem como... Se tu for no cinema uma vez, tu não vê todas as referências. Sério? Sério. Cara, na hora da corrida tem Batmóvel, Carro do De Volta pro Futuro, tem Speed Racer, tem um monte de coisa, cara. Se eu não me engano, o cartaz da época era o DeLorean. Sim, é tudo misturado, é tudo misturado. É bem louco, hein? Aí, Alisson, acertou uma, hein, Alisson? A Massa falou que também faz essa da colher, ó. A Massa falou que faz a da colher também. Então, eu faço até hoje, tá? Às vezes, na falta de paciência, eu vou lá e meto a colherona lá e... Eu não faço mais. Agora tu tá na base da panelona, olha. É só botar reloginho lá e coisa, né? Coloquei a panela para fazer o feijão e fiquei vendo o jogo do Santão, cara. Olha aí, cara. Me arrependi depois do jogo. Era melhor ter assistido a panela, né? Era melhor ter ver o filme do Pelé, como diria o Chaves. É foda, cara. Fala, o que tu ia falar? Não, eu só ia falar, a gente tá falando de referência nerd, né? Acho que já divulgaram também mais 3 atores novos pro Neuromancer, tu viu? Não. Tudo desconhecido, cara. Tudo desconhecido. Melhor, né? Melhor, né? Eu não sei, tá ligado? Se fosse melhor. Eu acho que, por exemplo, tem atores que não são tão tão hypados, assim, mas que poderia ser melhor aproveitar, tipo, que nem os atores, por exemplo, do Game of Thrones, tá ligado? Mas não, eles estão pegando uma galera que realmente é mais desconhecida mesmo. Aí eu não... Eu vou ver, depois quando sair mais coisa, talvez eu faça até um vídeo falando sobre isso, né, cara? Outra coisa interessante semana que vem teremos One Piece de volta. Os episódios inéditos
voltarão. Eles voltarão a fazer o meu café da manhã de domingo ser melhor. E eu tô chegando, hein? Tô chegando. Tá chegando lá. Quando chegar no episódio que tu chegar no atual, tu vai querer vir aqui domingo assistir comigo? A gente assiste junto com os outros, pô. Não. Ah, então eu vou assistir aqui, porque eu não vou de manhã nem. O meu ritual da manhã de domingo você não vai quebrar. Não, então não vai quebrar. Assistindo, não vai continuar quebrar, One Piece. Assisto de boa, com meu cafezinho. a minha manhã dos animes. De boa. Inclusive, os domingos têm sido diferentes, né? Porque não tem One Piece, o Samurai X, a segunda temporada acabou. Que mais? Acho que só. Aí o que eu faço? Eu tava assistindo a reprise da Ilha dos Homens Peixe, né? Só para passar tempo. E aí eu chamo minha mãe. Peixe, sim, o Homem Peixe é o da sereia gigante lá, né? Isso. Antes de Shabbat. Por falar nisso, eu queria um action figure dela, hein? Da Shira Roche. Ela tem que ser grande, né? Não, tem que ser grande. Tem que ser um. Isso, tem que ser assim. Tem que ser assim. Senão... Tem que ser uma lapa. Porque ela é gigante, cara. Um dia a gente consegue. E aí, depois que eu assisto, cara, aí eu chamo minha mãe, a gente assiste um episódio de Detetive Conan, que é um anime muito bom, que tem morte de verdade, e a gente tá assistindo Reacher, né? A terceira temporada do Reacher. Reacher do maluco bombadão lá, né? Isso. O que entrou no lugar do bagulho do Top Gun lá, etc, né? A Massa tá acabando de falar aqui, ó. Acabei de me despedir da Bruxa do 71, vim fazer uma presença e agora tenho que gravar um vídeo. Só no corre aqui. É isso aí, Márcia. Esse é um dos motivos pelo qual eu não tô mais jogando tanto board game. Só nos corre. Cara, a Márcia é uma excelente dubladora. Excelente. E ela tem um ritmo. Ela tinha um ritmo de compromissos. Ela é muito mais requisitada que eu. Então ela tem um ritmo de gravação que eu falava, caraca, eu tenho que ser muito louco para fazer o que ela faz. Hoje em dia, eu tô fazendo isso, cara. E ela tá fazendo mais que isso. Tu tá vendo o quanto é difícil, né, cara? Eu sou quase uma Márcia Tondello, cara. Sou quase. Bom foi o anúncio do elenco para os Vingadores Doomsday. Não foi bom, não. Ficar 6 horas esperando as cadeirinhas passar com o nome dos caras. E só ator bosta. Só bosta. Eu nem vi. Só herói bosta, cara. Só herói bosta. Não teve. Pra ver cadeira com etiqueta? Não teve Deadpool, porque eles estão guardando. Não teve Wolverine, não teve Homem-Aranha. Só bosta. E ainda não me desceu. Eu quero saber como eles vão fazer isso. Porque não me desceu na goela o Robert Downey Jr. ser o Doutor Destino. Ainda não me desceu. Eu quero saber. Vão clonar ele por inteligência? Não, ele é de outro universo. Sim. Mas eu quero saber. Qual vai ser o malabarismo que eles vão fazer para isso acontecer. Se ficar legal, eu vou ser o primeiro a chegar aqui e falar, ó, ficou bacana. Mas eu não tô vendo, eu não vejo como, cara. Então, ator ruim, ele não é, tá ligado? O problema é como vão fazer isso. E não é, cara, ele era um Homem de Ferro, cara. Aí vai pegar o mesmo cara para fazer um vilão que é de outro universo, mas tem a cara do herói que era do um universo, e aí depois pode ser que ele volte a ser o Homem de Ferro. Ah, não, cara, para. Perde a identidade, né, cara? Aí, ó, Experimenta Santos, o Ridê tá falando eu, nós. Você? Você. Ou ele? A Marilena disse aqui, ó, eu coloco na água fria. Faz isso não, Lena, faz isso não. Senão tu vai decorar, qualquer dia aí tu vai decorar tua cozinha inteirinha e ainda vai receber uma maquiagem aí que tu não ia querer, pô. A Márcia tá falando aqui, ó. Vou continuar por aqui enquanto passo a argamassa, só não devo falar muito. Argamassa? Ela tá passando pancake, pô. Pancake? Pancake não, pô. É maquiagem. Não, ela vai gravar um vídeo. Ah, tá. Será que ela vai se maquiar para fazer o vídeo? Interessante, hein? Eu acredito que seja. De vez em quando eu passo também. A não ser por essa hora da noite. Trabalhar de pedreiro é...
Ah, mas a massa se vira nos 30, mano. A massa não é brincadeira, não. E aí, cara, vamos lá. Richard, tu falou do grandão, né? A terceira Uhum. temporada tá bem legal. Minha mãe tá gostando bastante. E ó que ela não viu nem a primeira nem a segunda, cara. Tá, ela tá Não? gostando. Eu Hum. tô achando que das três. Eu acho que eu gostei mais das duas primeiras, cara. Hum. As duas eu acho que achei Eu já melhor. achei mó legal que ela tá gostando até do anime lá, pô, de investigação, muito Ah, louco. mas o Conan é legal, cara. Porque o Conan, cara, minha mãe sempre gostou desses bagulho de suspense, de investigação. E Hum. o Conan faz ela pensar, cara. Porque quando termina o anime, ela fala: Ah, esse caso de hoje foi fácil. Ela fala assim: Ah, esse de hoje foi difícil. Eu não consegui Hum. identificar, não. Porque ela fica pensando quem foi o Tá tentando assassino. desvendar o bagulho? Ela fica desafiando. Porque o Conan mesmo fala. O Hã. Conan, no final do anime, ele Hum. até fala: Ah, o próximo caso vai ser bem legal. Vamos ver se você descobre antes do intervalo. Hum. Ele fala assim: ele fala pra você tentar pensar e tentar descobrir, tá Ele te ligado? dá um tempinho pra você tentar desvendar o Não, bagulho. ele vai pensando, porque ele só revela no final. É. Então, até o final, dá pra tu ter uma noção, porque sempre quando tem uma pista, Hum. ele dá um olhar diferente, ou dá um sinal, tá ligado? Que ele, tipo assim, ó, pesquei, peguei essa pista. Puta, isso aqui tá estranho, aí aparece, tá Hum. ligado? Cara, É, muito. eu não cheguei. Sabe por que que eu talvez não tenha assistido? Pela forma dele ser datado, tá ligado? O traço. Ah, mas é bom. Porra, Eu traço não por sei. traço, Initial D, cara. Quer mais coisa mais datada que o Initial D? Ah, mas faz tempo que eu vi Initial D, né, cara? Não. Não É, é minha MF força. Ghost. MF Ghost. Ah, não sei, É mas igual, ele só é limpo. Ele só é, tá limpo, mas ele é igual. talvez seja o tratamento de imagem que é diferente, né. Ah, cara, para. O Dragon Ball Z. É. Mas ó, galera, só pra você falando com vocês também, nós terminamos de assistir Solo Leveling, né, agora a nossa grade de anime praticamente abriu uma vaga, né. E aí o que acontece? Nós estamos vendo o que que vai ter que colocar no lugar. Então se vocês tiverem alguma ideia de alguma coisa, mas quando eu falo de ideia de alguma coisa legal pra assistir, não tenta vir com mainstream não. Bagulho randômico, tá ligado? Que seja muito louco, engraçado, principalmente se for engraçado. Se vocês É. tiverem ideia de alguma coisa boa e randômica, tipo, bagulho, cara, inimaginável, mas que seja foda, assim, de engraçado, manda pra gente aí, porque a gente faz um teste aí, né, cara? Faz um assiste Vamos os lá. primeiros aí, né, cara? Vamos lá, temos fortes concorrentes aqui. Na nossa lista já tem um anime que é sobre pessoas que tocam shamisen, que é como se fosse o banjo japonês. Uhum. Tem um chinês, Qual? aquele chinês lá que é baseado, acho que num jogo. Ah, Eu esqueci o nome. Avatar of King, eu acho. É, que tá os dois malucos, cada um com a espadona King of Avatar, ou Avatar of King, isso aí também parece. Tem aquele do Lucifer, que é uma mulher, que só tem sacanagem. que ela foi mandada, né? É. Ela foi jogada pro limbo. E tem aquele das estátuas, velho. Qual das estátuas? Das estátuas que falam. Das Eu não te estátuas que mostrei? falam? Eu não te Não, esse mostrei. não. Ah, tem aquele do cara que tem a cabeça de revólver. Ah, esse eu vi, esse eu vi. Esse promete. E Esse aqui? promete. Olha aí. A Então, massa. sabe por quê? Acho que tá faltando é um anime assim, que sabe, mas um bagulho tipo a nível de Mashle, assim, um bagulho engraçado e fora da curva, tá Cara, ligado? outro dia desses estavam falando que aquele Gran Blue, eu acho que é Gran Blue, Hum, ele é comédia. Diz que é é? comédia. É. Porque, cara, esses animes que estão vindo agora, tipo, a maioria é tudo no estilo shonen, tá ligado? É legal, é porradaria, da hora, muito bem feito. Mas eu tô sentindo falta, tipo, de um bagulho pra dar risada, que nem Mashle mesmo, tá ligado? Ah, Que nem vai, fala. Que nem aquele, ou então que nem um dorama, igual o do cara lá do My Boss My Hero. My Boss My Hero, tá ligado? Não, não tá entendendo, cara. Cara, sabe que anime que eu tava afim, que eu tô com saudade de ver? Hum. Um anime tipo Love Hina, cara. Shoujo? Love Hina. Love Hina é mó legal, Sim. pô. É Love Hina, cara. É mó bom. É Love Green Hina é Green. mó bom, é mó engraçado. Então, Love Hina, Green Green. É Onegai Teacher. Green Green. Eu gostava do I My Me Strawberry Eggs. É, esse é bom. Esse é bom. Ah, a Massa falou aqui, ó. Já ouviram falar de Lazarus? Estreia mês que vem. E a Débora complementou dizendo: Eu quero ver Lazarus. É do criador do Cowboy Bebop. É. Será que vai seguir a mesma linha? Vai ter, tipo, um bagulho tipo um jazz, um blues, assim, no...
Não sei, né, cara? O último que ele fez foi aquele Space Dandy, né? Não achei bem mais ou menos. O Samurai Champloo era dele também, não era? Tinha alguma coisa a ver, não sei se era dele ou se era de alguém da equipe do Cowboy Bebop. Porque eu lembro que na época que saiu o Samurai Champloo era o Cowboy Bebop com jazz, e eles falavam que era a contraparte dele era o Samurai Champloo com blues, ou era com R&B, alguma coisa do tipo, tá ligado? Na trilha sonora. A Marilena falou que falou pra minha mãe assistir a primeira e a segunda temporada, que vale a pena. Não, sim, ela vai assistir depois. É que comigo ela tá assistindo a terceira, né? Pra fazer tudo numa viagem só. Mas depois ela assiste, vou deixar ela aqui, ela assiste a primeira e a segunda. Eu vi esse do Lucifer Mulher, só putaria. Eu não vi nada, não vi nada. Isso aí é você que tá falando. Tá ali, né, cara? E o Hide colocou aqui, ó, como sempre, alguma coisa sem sentido. Ele colocou aqui Ele é 1x1x1 né, enigmático ele, né? 1x1x1 ao. Tá bom. Não sei. Então tá bom. Beleza. É tipo eu, você. É isso aí. Opa, agora tem informação aqui, hein? Olha isso. Ih! A Márcia fez a avó do vilão do Lazarus. Essa informação ela não tinha me falado. Olha, cara. Tô falando que ela é requisitada? Ela vai dublar anime. Pô, só artista foda, cara. Eu tô rodeado dos melhores, né? Eu sou assim. Eu tô rodeado dos melhores, menos contigo. Tu bobeou, cara? Olha aí. Aí, ó. Não, que isso, cara? Eu posso não ser o melhor, mas eu sou legal, cara. Eu não bobiei pro cara, porque eu não ia conseguir ter voz pra fazer a avó do vilão. Eu não ia conseguir. A Márcia deve fazer a avó do vilão melhor do que eu. Você ia ter que baforar bexiga de hélio pra chegar próximo, né, cara? De hélio? Eu ia ter que baforar cloro. Baforar pinho-sol pra conseguir fazer a voz de um vilão, né, cara? É isso aí. Só lembrando, já que nós estamos aqui, do nada, só lembrando para avisar aí. Lembrando para avisar é bom, hein? Se quiser ser membro dos Velhos Confrades, 3 pila por mês. É menos que uma latinha, como diz o Big, uma latinha de Pepsi. É menos. E você tira uma latinha de Pepsi de açúcar do seu sangue. Pensa nisso. É fit, pô. Ser membro do Velhos Confrades te transforma numa pessoa fit. Assinar os Velhos Confrades, você se torna fit, tá? Olha aí. Caiu de paraquedas, deixa o like e se inscreve aí também, ajuda pra cacete. E se quiser deixar uma mensagem pra gente, né, com voz de inteligência artificial ou com a sua própria voz, aqui no cantinho, deixa eu ver como é que tá aqui, é nesse canto aqui, naquele canto ali, acredito que seja, tá o QR Code, né, você pode deixar a quantidade que vocês quiserem com a mensagem de voz. Para quem mandar a mensagem durante a live já aparece, já mostra a mensagem na hora aí, com voz e tudo, mas se você quiser contar um segredo ou até uma outra mensagem pra gente que a gente consiga ver depois também, pode mandar que fica o registro e com certeza a gente vai estar vendo, belezinha? Belezinha. E aí, Veste? É isso, né, cara? Sim. Era isso. Eu só queria falar um negócio, cara. Eu não vou nem falar. Eu vou mostrar. Cara, a gente precisa se juntar para esta belezinha aqui. Enrola aí, Veste. Uma belezinha? Vai enrolando. Aliás, tu colocou bem no canto, né, cara? Eu coloquei, mas eu tava pegando o jogo errado. Por quê? Porque tu tava tentando enganar? Essa belezinha aqui que pesa quase 10 quilos, cara. Isso aí tá virando lenda já, né, cara? Tá virando lenda. Sleeping Gods, cara. Aí, Puta que pariu, mano. Tá difícil. Porque, querendo ou não, esse aí vai ter que demorar. O primeiro dia de playtest vai ter que exigir um pouquinho de tempo, né? Playtest é meu My Eggs. Então é direto no pelo. Então, cara, mas o que eu tô falando? Ele é um jogo que não é um joguinho simples, assim, pra começar, tá ligado? Não. Assim, mas a nossa turma já tá meio que calejada com umas coisinhas assim. Eu acho que vai ser complicado, é só pegar a mecânica de movimentação de pinos, que tem os pinos de ação lá que tu tem que comprar, e tu pega aqui, gasta ali, gasta lá e pá. Eu acho que é mais da questão da dinâmica. Eu não digo que ele vai ser complexo
Não, não No é. geral é igual o Boot, tá ligado? Não, não é. Não é, mas no geral eu acho que ele vai ser até legal, porque depois que a dinâmica pegar, tá ligado? Aí, Veste, essa aí é pra tu, ó. Eu! Veste. Eu! Segredo? A Débora fui. Falou, Débora, valeu. Cuida da Tata Valeu, lá. abraço! Que isso? Ian Livingstone vem pra vila. Caraca, o que tinha É. no peixe que tu comeu? Tinha pó, mano? Tu temperou com pó? Que é isso? Caralho. Tá maluco, mano. O Raid tá muito louco. Não, Então, Veste, já. aliás, tu viu o fundo da live agora? Eu vi, Tu viu? eu vi. O que que é isso? É Estúdio Ghibli? Que tá todo mundo na moda agora fazendo coisa de Não, Estúdio cara. Ghibli, né? Agora virou hypinho, né? É. Do Estúdio Ghibli. Tu tá ligado que a inteligência artificial parou de fazer, né? Algumas. Já parou? Já parou para não tomar, tipo, Por- processo, porque tem direitos autorais. Porque eu já tinha feito já há muito tempo atrás, Hum, veio estourar agora, acho que estourou de ontem para hoje, alguma coisa do tipo. sim. E eu já tinha feito um teste há muito. Eu vou até pegar aqui e vou mostrar. Já que a gente tá aqui, deixa eu ver se eu acho aqui Tá, rapidinho. mas o que que tu ia falar fora do fundo? Esse fundo eles mudaram ou eles Ah, deram não, opção? então, aquele fundo antigo nosso, que tava aquele meio laranja, sumiu, e agora tem esse de podcast. Quer ver? Deixa eu ver se eu É consigo. legal. Hum. Viu? Interessante, interessante, vi. Viu? Aí Vi. tem esse e tem um outro que é parecido com esse também, mas eu acredito que seja da rotação do Restream, tá ligado? Não vai ficar muito tempo e muda depois, tá ligado? Ah, bacana, bacana. Tudo que é novo é legal. Ou Deixa, não. eu- deixa eu ver se eu consigo aqui Depende, achar. né? É mesmo, as pessoas novas não são legais. Como assim, cara? Ah, cara, essa geração tá muito biruleibe. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar, deixa eu ver se eu. Ah, tá aqui, achei. Hum, Vou sharear a janela, deixa eu compartilhar. deixar um recado aqui para uma pessoa que não está participando, mas deve estar assistindo. Beijo, Irto! Por favor! Beijão! É. Ué? Eu, Por que é que porque não? o Irto me cobra depois. Ele fala, pô, nem falou comigo. Eu falei, mas claro, tu não apareceu no chat, como eu ia saber? Aí ele fala, mas eu tava lá vendo. Eu falei, tá bom. É. Eu tava lá vendo, tem esse sotaque aí? Eu tava vendo, por favor. Eu não quero o seu mal. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pelo. Tá, enquanto isso, tô falando aqui, ó. Canal Jogo Simples. Rapaziada, bora falar um pouco de cinema. Perdão? Ó, Hum, tá vendo? Eu já tinha feito, ó, há muito tempo esse, tá hum, ligado? De um vídeo antigo. Aí eu falei assim, deixa aqui, vou deixar salvo, tá ligado? hum. Aí quando foi hoje de manhã que eu fui abrir o Instagram, mas cara, parecia febre, tá ligado? Parecia que É. tava todo mundo com essa porcaria, tá ligado? Eu falei, Ah, para com isso. o canal Jogo Simples falou, rapaziada, bora falar um pouco de cinema e essa onda de live actions que tá rolando. Fala em geral, desde Yu Yu Hakusho até Branca de Neve. Fale o que acham das adaptações. Bem, vamos lá. Eu, como sempre caguei pra Yu Yu Hakusho, Hum. eu gostei da adaptação. Eu sei que o Vest foi totalmente contra. Não, ó, mentira. Ó, mentira. Ó, É. mentira. Eu achei, para uma pessoa que nunca viu nada e não vai fazer ligação nenhuma, e cronologia e tudo, e etc., Hum, eu achei que é assistível, tá ligado? Teve ações boas, foi bem feito, fotografias legais e tudo. Mas a estrutura do bagulho, para quem conhece, e não é nem querendo ser chato, fanboy do bagulho. Foi cagado, cara. Foi cagado. A cronologia da história, tanto que se sair um segundo agora, eu sempre falei isso porque eu quero ver o que eles vão fazer para consertar, porque eles pularam eventos muito fodas ali dentro do anime, cara. Como o primeiro campeonato, cara. Isso para mim foi, para não dizer que eu não gostei de nada, isso tá entalado até hoje, cara. Não ter passado o primeiro campeonato do Yu Yu Hakusho, cara. tá, beleza. Agora, quanto aos live actions da Disney, cara, eu acho que a Disney tá passando por um processo que nem a Globo. De bostificação. É, de bostificação. Ou a Globo tá fazendo que nem a Disney, a bostificação. Por quê?
Se você reparar, cara, a Disney tá pegando todos os desenhos clássicos que fizeram a Disney ser a Disney e estão transformando em live actions. Estão Aí, dizendo que estão desconstruindo. não, alguns sim, mas Hum. tem alguns que são muito bons. Por exemplo, o Mowgli ficou muito bom. Uhum. Esse Lilo e Stitch promete, mas a gente não sabe, né? Uhum. Tem alguns que. O Aladdin, cara, o Aladdin ficou legal. Apesar de tudo, Não é ruim, pô. não é ruim. Ficou legal. E Agora, o Rei Leão? cara, o Rei Leão. Que Esquece. vai sair o Mufasa agora, né? Esquece a dublagem, que a dublagem é horrível. Mas Hum. beleza, Rei Leão, cara. O Rei Leão, ele não é de todo ruim. Hum. Mas aquelas caras dos bichos, como se fosse uma National Geographic falada, dá um pouco de medo, tá ligado? É artificial Assusta. demais, né? É. Se o leão fosse real daquele jeito e É. tivesse expressões, Hum. seria muito mais legal. Eu acho que não ia ter como fugir muito. É difícil, né, cara? Você fazer um animal conversar, tá ligado? Sem ser humanizado daquela Sim. forma. Senão ia ter que ficar uma montagem meio feia, que nem do Annoying Orange, tá ligado? Que é aquela laranja e colocaram uma boquinha de ser Sim. humano. Legal. Aí, cara, assim, eu acho que também tem muito coisa da lacração, ter estragado os produtos e a Disney tá aprendendo com isso. Mas eu acho estranho a Disney não criar uma animação 2D mais nova, legal. Não Saca? tem, Como não era, não tem. tem mais. Eles só estão fazendo remake dos antigos, como a Globo tá fazendo só remake de novela. Uhum. Tá É que ligado? a Globo descobriu que é uma receita que, de certa forma, dá certo, Não se bem dá, cara. feita. Não dá, não Tá dá, não dá, ligado? velho. Não dá. Ninguém mais Eu, assiste. não Ninguém mais sei, cara. assiste. Se tu assistir uma novela hoje, tu não vai conhecer meia dúzia de ator, cara. E o É. nível tá bem baixo. O nível tá bem baixo. Apesar de que eles estão nessa agora e no último remake eles reaproveitaram um monte, tá ligado? Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram os atores da novela antiga e colocaram em outros papéis, tá ligado? É, Entre aspas. não Mas é aquele vira. negócio, eu Não não vira. tenho mais saco pra sentar pra assistir novela. E tá aí uma coisa, ó, um exemplo aqui, ó, das Hum, adaptações do Yu Yu Hakusho. hum, Tem o One Piece, né? Ficou hum. bacana o One Piece, não ficou? Ficou, pô, ficou bom pra caramba. Então, o One Piece, eles adaptaram e pularam muita coisa. Pra quem conhece, ele Acho que nunca. Tu ficou sabendo que o diretor acho que saiu agora, né? Não sei. O diretor mudou. O negócio é o seguinte: o One Piece, ele não vai ser igual a quem assiste. Quem assiste Hum, pegou muito mais conteúdo. Quem nunca assistiu essa série da Netflix tá de bom tamanho. Você vai uhum, pular um monte de etapa. uhum, Mas o One Piece, cara, pra mim o que mais pegou foi a caracterização dos personagens, cara. O Oda não abriu a mão dos hum. personagens serem ridículos. Então, cara, mas você sabe o que eu falo que o One Piece fez que foi foda? Por mais que ele tenha sido uma adaptação e foi feito para pessoas que não assistiam One Piece, Hum, não foi como se fosse jogar pimenta nos olhos de quem já viu, tá ligado? Foi sim, bom até pra gente que já assistiu. sim. Diferente de outras coisas, tá ligado? Que nem, por exemplo, esse Branca de Neve aí, que os caras estão fazendo. Cara, a atriz da Branca de Neve, essa atriz aí, eu não sei o que ela tem na cabeça. Ela é uma escrota, ela é escrota. Porque O que ela tem na cabeça? Ela é uma pessoa ruim, ela é o escrota. mundo inteiro tá falando que ela tá bostejando, que Ela esse é bagulho tá escrota. uma merda, e ela continua vindo a público, dando a cara a tapa, falando e protegendo É tanto a jovem. versão dela, Ela é jovem. quanto. Cara, mas ninguém tá. Nem os jovens estão gostando, cara. Então, ela é jovem, ela consegue estragar tudo. Ela é Ah, tá. adolescente. É revoltinha, né? É Revoltinha, né? revoltinha. É. Aqui, ó. Veste Cris, as lojas de tabuleiro no Brasil, as lojas de tabuleiro no Brasil é apenas um nicho em grandes metrópoles, onde seriam os locais ideais nas cidades. Cara, não é um nicho só nas grandes metrópoles. Algumas cidades têm uma tabuleiria, um café com tabuleiro que você Uma pode ir luderia. jogar. É uma luderia. Loteria. É assim, é lógico que numa cidade grande, que nem a capital de São Paulo, a chance de você encontrar uma loteria é bem maior, Bem maior. né? É bem maior, até porque normalmente é onde também tem a concentração de evento para essas coisas e tudo, então Sim. você acaba tendo mais.
Outra coisa também que faça essas lojas de board game e juntamente, eu vou colocar até card game e RPG junto, Sim, porque normalmente junto, eles pode pôr junto. andam no mesmo carro, tá Sim, ligado? Saírem das cidades pequenas é porque não é barato você ter uma loja para vender só isso, né? exato. Sendo que hoje você encontra esse tipo de produto até com uma variedade muito maior de promoções na internet, né? Então é difícil você encontrar um ponto de encontro na cidade. Existem, por exemplo, aqui na Baixada Santista. Digamos que não só em capitais, mas em cidades É, médias, sim. médias e grandes tem. Ainda existe alguns lugares que a galera se encontra, por exemplo, aqui na cidade, aqui na Baixada e tudo, mas não é como antigamente, que você via aquela galera tipo, indo pro shopping e sentando Embaixo da escada rolante, para trocar pra card. trocar carta, ou então jogar um RPG no pátio de alimentação do balneário, do shopping balneário. Não Sim, tem mais isso, né? isso Não não tem uma existe mais. lógica. Isso não Não tem existe uma, mais. não tem aquela coisa de banca específica para isso mais, né? Então, parece elitizado? Parece, mas eu acho que é mais pelo contexto geral e da movimentação, sabe? Veste, o que que é isso? Eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que, eu acho que é um bot da Twitch, cara. Tudo bem. A Débora falou que voltou. Opa! Canal Jogo Simples está falando: One Piece realmente ficou bom demais. Sobre a Disney e a Globo, baita analogia, exatamente o mesmo processo. Sim, cara, é o mesmo processo. É o mesmo processo. E o pior de tudo, cara, assim, não me cabe, não entra na minha cabeça. Hum, Você, vai, digamos que, Veste, você é a Disney. Você tem a primeira animação feita, que é a Branca de Neve de 1937, que foi um sucesso e é um sucesso até hoje. Cara, A criança conhece, não me cabe você, com a tecnologia de hoje, fazer uma coisa pior. Não faz sentido nenhum, cara. Não faz, que nem a Globo pega essas novelas e refazem o que era bom e fica pior. É difícil, cara. Não tem. Eu não sei se é uma Aliás, boa analogia, tem mas é a mesma coisa. explicação, né? Mas. É aquele negócio. Você sabe que se você pegar uma peça de churrasco e tirar ela da grelha ali com sal, ela tá ok. Mas se você tentar reinventar botando açúcar, não vai ficar legal, tá ligado? Não Não, mas a funciona, Globo e a Disney estão reinventando, colocando bosta na peça de né? carne. Estão É colocando foda, bosta. cara. O bagulho é isso mesmo. O Raid falou: boa, card game é da hora. Vamos ver uma galera jogando aqui na Vergueiro em uma galeria. Então, geralmente assim. Porra, mas aí tem. Porra, quando eu morava na capital aí, cara, pô, o que mais tem é lugar pra você ir ver, tipo, ou então até pra você jogar, tá ligado? Você tinha Devir ali mais pro lado da Zona Norte, A Vergueiro você naquela estação que era perto da tua casa? um Não, né? pouco mais pra frente, é um pouco mais pra frente. Então, Era, porque. era perto um pouquinho pra cada Unit Zero, Tá, da Lan House. tá. Antiga Lan House, né? Sim. Porque, cara, se eu não me engano, tem uma luderia com lanches Hum. na Liberdade, cara. Tem, de frente com o Extra, ali, do lado de onde era uma autoescola, não sei se é autoescola ainda, entre a faculdade de advocacia, de direito que tem ali. Tinha Sim, uma outra mais para cá de casa, que eu morava ali para frente um sim. pouquinho da Uninove, que ficava na galeria onde tinha o Correio, também tinha uma. E tinha uma loja só de board game também na Vergueiro, perto do Pastorinho, um pouco antes do Pastorinho ali, onde de frente com o antigo Lords, cara. Aí, RD, é fácil de achar, é só procurar, pô. Sai da tua casa, pega um pouco de É, vitamina D é. e vai lá fazer amigo, cara. Tá precisando fazer amigo também. Olha aí, Ó, cara. anota aí, ó, velhos confrades, ó. Vitamina D tá precisando fazer amigo e tá precisando assinar o nosso canal para deixar de tomar uma Pepsi por mês. Vida fit com velhos confrades, cara. Exato, pô. Só conselho bom aqui, pô. Vergueira É, perto da Liberdade, é. É do quase do lado, cara. É aquele centrão de São Paulo ali, Liberdade, é, Vergueiro. Vergueira, que nem meu nariz é perto do meu. É tudo perto, basta ponto de vista e o tamanho da coisa. Então, Veste, acho que já deu, né? Opa, diga, pô, já até, falamos até um monte hoje, cara, de anime, pro caralho, bagulho de culinária, adaptação, viu uns assuntos da hora, cara. Então, é bom, cara. É bom quando vocês participam. Porque, Hum, por exemplo, na live dos velhos, vocês podem jogar o papo que vocês quiserem. A gente vai desenrolar. A gente vai vir, a gente desenrola. uhum. Sem problema.
O Confraria tem um tema. A gente tenta seguir o tema porque o Confraria ele vai também para os agregadores de áudio, certo? O Confraria, ele é um podcast, tá? Então Sim, com ele tem um tema. tema, um tema. Começo, meio e fim. Agora aqui, a live dos velhos, cara, vocês podem entrar e falar à vontade. A gente vai vendo aí. É Beleza? aquele momento da gente sentar na mesa, puxar um canecão de café e vamos que vamos. Exatamente. E sem querer mendigar, se vocês quisessem dar superchats, live pix, ser membro do canal, sintam-se à vontade. Só vão ajudar, atrapalhar não vão. Beleza? Então é o Opa. seguinte, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um beijo a todos vocês e até segunda-feira que vem, às 21h e uns quebradinhos, para o Confraria Bicho Solto Pauta Livre, onde o tema é liberado. Olha, esse é muito. Esse aí é dedo no cu e gritaria, cara. É, porque a gente faz de 10 em 10, né? A cada 10 episódios rola um Bicho Solto Pauta Livre. Não. Beleza? O que é isso aqui? Vamos lá, vamos ver aqui as últimas mensagens, vamos lá. O Raid falou aqui, eu acho que já contei isso alguma vez, nessa coisa dos meus primos jogarem Magic. E uma galera... Foi mal. E uma galera da escola. Diga não, cara. Magic é legal, cara. Eu sou Team Magic, cara. Team Magic. Aí, olha lá a história dele. Fui comprar um maço, deve ser de cigarro, né? Porque é maço. E veio um tal de gorro do bufão. Que valia uns 500 contos. Acho que troquei por uma mana. Puta, cara, te passaram a perna feio, cara. Na Yokota, época do Yokota tentou me passar a perna no Yatagarasu. Cara. Tu caiu no golpe que o Chris caiu, cara. Eu não caí. Eu não caí, pô. Eu tenho um Yatagarasu até hoje. Ah, é verdade. Ele só tentou, né? Mas tá ligado que ele passou a perna em outras pessoas aqui que jogavam Magic também, né? Com certeza. Com certeza. O Yokota é desses. Tá. Cara, assim como, para quem era novato, e eu lembro, há muito tempo atrás, só para quem aqui na Baixada, tinha dentro do Extra da Ana Costa em Santos, a galera se reunia para jogar card game, tá ligado? Como eu tava jogando já há muito mais tempo Magic, tá ligado? Os moleques daqui gostavam que eu ia junto, porque pelo menos eu era o cara mais antenado, sempre fui mais antenado com dados, números, esses bagulho. Mas então, eu sempre sabia os valores da carta, porque se você chegasse lá mais pentelho. De supetão, os caras iam passar a perna em tu, tá ligado? Sim. Ia passar, velho. Então, cara, quando o Yokota viu uma carta minha que tinha um ataque de 300, veio me oferecer 3 dragões brancos de olhos azuis, eu falei, não, aí tem coisa. Não vou trocar. Aí tem coisa. Ele me ofereceu... não, ele me ofereceu um deck do Kaiba pelaquela carta. Então, cara, mas aí quando a esmola é grande... Exatamente. Aí eu desconfiei, falei, não, peraí, essa carta tem coisa. Pô, tu não vai chegar, eu não vou chegar, tu tem uma tampinha na tua casa, uma tampinha. Eu falo assim, cara, troca comigo essa tampinha aí, eu te dou uma caneta. Te dou uma bicicleta. Aí daqui a pouco te dou uma bicicleta. Eu falei, pô, uma bicicleta? Não vou trocar não. Eu falei, não, eu te dou um carro. Aí falei, tu já começa, caralho. Peraí, deixa eu ver o que tem essa tampinha. Tu vai ver a tampinha de 1.400. É foda, cara. Foda pra caralho. A Débora falou que aqui nas lives a gente só não pode falar do Santos, porque eu falo do Santos no Intercâmbio Santista. Por falar nisso, quem não conhece, Intercâmbio Santista, o maior canal underground do Santos Futebol Clube. Cola lá, que o Big é gente boa. Futebol, tá? De vez em quando a gente fala de futebol, não tem problema, não. Aqui não é específico de falar sobre coisas que vocês falam no intercâmbio, né? Exatamente. E outra coisa, Intercâmbio Santista aceita gente de todo o time, inclusive o Veste. O Veste. Perguntaram hoje perguntaram lá, Veste. Quando é que o Veste participa de uma live do intercâmbio? O pessoal nunca? Corintiano nunca. Depois do Vai Corinthians, então, se bobear, deve ter mandiga nas minhas costas até hoje, né, cara? É isso aí, cara. Então é o seguinte, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a vocês. Espero que compareçam na próxima segunda. Beijundas a todos e fui. Abraço! Como diria o Big, toma mini hang loose. É nóis!